Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Já está com muita saudade de vocês. Pena que não voltamos, né, às aulas presenciais, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então a tia Cindy está aqui para explicar para vocês o que está na ficha de vocês de história dessa semana, certo? Olha só. E a tia aproveitou as atividades para fazer o trabalhinho de vocês, que vai ajudar na notinha no quarto bimestre. Então, o trabalho de história de vocês tá lá explicando na ficha que é sobre essa atividade aqui, que é sobre as lutas pela libertação e sobre comunidades de afrodescendentes, certo? Onde vocês vão realizar as atividades desses textos, vão tirar uma foto bem legível para a tia Cíntia, tem que ser uma foto que dá para me visualizar bem e vai me enviar no meu privado, certo? É o trabalho de história, ok? Então tá assim, na página 181, as lutas pela libertação. Quando se conta a história do Brasil e se fala da escravidão dos africanos, é importante pontuar que se trata de um período bastante doloroso, né, gente? E por isso mesmo é necessário pensar sobre para que nunca mais isso aconteça, né? Então, assim, na época da escravidão, os africanos sofriam muito, né? Eles eram muito escravizados, sem direito a moradias legais, né? Sem direito a uma alimentação bacana. Então, eles sofriam muito, né? Vocês sabem disso, né? Então, a escravidão é algo, no mínimo, vergonhoso, mas, infelizmente, foi uma verdade da história, né? A escravidão não aconteceu de forma pacata, mas ao custo de muitas guerras, lutas e resistência, tanto que os escravos fugitivos fundaram o quê? Os quilombos, né? Que era para onde eles fugiam, né? Eram os quilombos, né? Que era um lugar afastado, né? Um lugar bem escondido, né? Dos seus senhores, para estarem ali, né? Se refugiando. Os quilombos se pareciam muito com as aldeias africanas e suas características mais marcantes eram a autonomia e a sustentabilidade. Isso porque seus habitantes, os escravos fugitivos ou os que conseguiam a liberdade, procuravam evitar ao máximo ou simplesmente não ir às cidades ou aos centros comerciais. Por quê? Porque eles ficavam com medo de encontrar alguns dos seus senhores, né, os seus donos, lá nas cidades, né? Então, eles ficavam mais lá nas proximidades dos quilombos mesmo, certo? A abolição não foi uma luta dos brancos para o bem dos negros. Muitos abolicionistas brancos não permitiam a participação de negros nos eventos do repúdio à escravidão. Vamos para a página 182. Na página 182 está falando sobre os quilombos, que era uma tentativa dos negros de restaurar a forma de vida que viviam na África, inclusive exercendo as suas culturas e as suas tradições. Um dos quilombos que mais receberam um escravo fugitivo e ex-escravo foi o quilombo dos Palmares, cujo nome remete a uma enorme quantidade de palmeiras que era localizado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, tá? E o seu líder era conhecido e chamado como Zumbi, certo? Os capitães do mato eram os homens que caçavam os escravos fugitivos e muitas vezes destruíam os quilombos. Entretanto, os quilombos dos Palmares foi uma exceção. Foram enviadas 25 expedições para destruí-lo. Em virtude dessas resistências, Domingos Jorge Velho foi contratado pelo governador da capitania de Pernambuco para eliminá-lo. Numa primeira tentativa, Jorge Velho fracassou, mas na segunda, depois de receber um reforço de quase 3.000 homens, o quilombo dos Palmares foi massacrado. Zumbi tentou resistir com alguns homens, mas foi traído e preso.
Além das lutas travadas pelos próprios escravos, houve lutas travadas pelos abolicionistas, pessoas que acreditavam e defendiam a abolição da escravidão. Existiam muitos abolicionistas, famosos tais como Joaquim Nabuco, José Patrocínio e Castro Alves. Mesmo com tudo isso, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. O que, na verdade, aconteceu de forma gradual. Algumas leis foram criadas, tais como as leis de Eusébio Queiroz, leis do ventre livre, a lei do sexagenário e, por último, a Lei Áurea. Foi a Lei Áurea que aboliu a escravidão, né? Aí aqui na página 183 está falando de cada lei, de cada uma dessas leis que foram criadas, tá? Para tentar acabar com a escravidão. Aí já na página 184 tem os exercícios onde vocês vão responder e vão tirar foto e me mandar. Até a página 187, certo? A página 187, ela é toda pessoal, certo? A 184 a 185 tem algumas do texto e outras pessoais. E a 187 é toda pessoal, certo? Aí vamos à página 189. Na página 189 está falando sobre comunidades afrodescendentes, certo? Que vamos falar sobre a liberdade, que é algo que todos devem ter e todo o povo deve lutar por ela. E é por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra os seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Por isso que os escravos fugiam para os quilombos. Eles não aceitavam esse trabalho escravo, certo? Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje, assim como não deveria ter sido no passado, né, gente? Sabendo que em todos os locais onde os escravos trabalharam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. O cenário dos Palmares, tem um mapinha mostrando aí, ó. Sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630, até a época da abolição, em 1888. Ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com a vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e à exploração do pau-brasil. Portanto, os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos dos escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão, né? Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam utensílios para a própria sobrevivência, certo? Aí, pessoal, vocês vão responder também, é o trabalho de história. A página 191, a página 192 e 193. Vai tirar uma foto legível para mim e enviar no meu privado, certo? Então, essas questões têm a ver com os textos, certo? E algumas são respostas pessoais, certinho? Então, esse é o trabalho de história para o quarto bimestre. Não deixe de fazer, tá bom? Beijos e até mais.